necessidade de converter, a necessidade de conversão. Por que alguém precisa se converter? Qual a razão? Então nós vamos entender esse assunto aí. Vocês estão com o livro aí na mão? Então, né? Então vamos lá. Eu estou no início ainda, tá? Eu estou no início. A conversão é um conceito fundamental na vida cristã, muitas vezes confundida com uma mera mudança de crença ou adesão a um conjunto de doutrinas. É o que eu estou falando para vocês. Então as pessoas confundem conversão com o quê? Com um mero, né? Confundem com uma mudança de crença. Eu saí, por exemplo, da católica e fui para o evangélico. Eu saí do espiritismo e fui para o evangélico. Eu saí do budismo, fui para o evangélico. Ou vice-versa. Alguém fala, eu saí dos evangélicos e fui para o católico. Alguém saiu do evangelho e foi para o espiritismo. É uma conversão que ele se dá. É uma virada, né? Eu estou numa religião. Muitas pessoas pensam que é isso. Muitas pessoas pensam que é sair, é abandonar uma religião, uma crença e partir para outra. Fala a verdade, é ou não é? A maioria pensa assim ou não pensa? A maioria entende que é uma doutrina. E é ruim quando você pensa que é uma doutrina, porque é o seguinte, todas as denominações têm uma doutrina. Todas as religiões, todas as igrejas têm uma doutrina. Por exemplo, a igreja, nós somos da igreja batista. A nossa igreja batista tem uma doutrina. Ela tem um sistema de governo. Ela tem um jeito de ser. Agora, cada pastor também tem a sua própria doutrina. Entende o negócio? Então você está convertendo em quê? No pastor que tem uma doutrina, na denominação que tem a doutrina, ou em Cristo? É isso que a gente precisa pensar. Tá certo? Então nós vamos começar a falar aqui. Então, se converter não é mudar de religião, não é mudar de crença, não é uma mudança de conjunto de doutrinas, de normas. Porque se for assim, qual igreja que é certa? Qual igreja que eu tenho que frequentar? Se eu for analisar que é uma doutrina, então qual doutrina eu vou me adaptar? E geralmente aí eu vou naquela que mais se aproxima de mim. Por exemplo, eu sou uma pessoa de festa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de muitas festas. Geralmente quem gosta de muitas festas e quem gostava de muita balada, eles preferem, já é um gosto pessoal, de ir para aquelas igrejas que dançam, aquelas igrejas que pulam, aquelas igrejas que fazem os movimentos que é parecido com aquilo que ele fazia outrora. Porque fala, olha, eu gosto de agitação. Uma pessoa que gosta mais do silêncio, gosta mais da meditação, gosta mais de ouvir, ele vai procurar uma igreja mais silenciosa. Uma igreja menos... Que se identifique mais. Então, esse gosto você pode ter. Eu posso gostar de determinados gostos e fazer, mas eu não posso fazer isso e falar que eu sou convertido por causa desse gosto. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Aí eu vou para o meu coração, aí eu vou porque eu sinto bem ali. Tá, mas Deus está te querendo ali? Você de fato se converteu em quê? Numa doutrina? Numa igreja? Numa denominação? Num pastor? Então a gente precisa entender que conversão não é se converter numa crença. É se converter em uma pessoa chamada Jesus Cristo. E eu me converto por uma das razões principal. É porque eu não consigo apagar e viver sem pecado. Então guarda isso. O ser humano, aqui na face da terra, enquanto ele viver aqui, ele continua sendo pecador. É impossível alguém se converter e falar assim, eu larguei completamente o pecado e eu não peco mais. Eu não erro mais, eu não falho mais, eu não tenho nenhum erro. Não, esse já estava no céu, né? Já tinha que estar lá no céu. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E se é mentiroso, ele é o quê? A gente não tem que ter prazer no pecado, aí a gente peca. Isso aí.
É diferente. Então você mudou. Qual a diferença nós cristãos de quem não é cristão, de quem é convertido e não é? É só uma. É que eles lá falam para mim, assim, Márcio Antônio Fernandes, você é crente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Aí eu falo para ele, eu posso. Eu tenho o direito de fazer tudo que vocês fazem, só que eu opto, eu escolho não fazer. Vocês não, vocês são escravos. Vocês são forçados a fazer. Eu não, eu posso fazer, mas eu não quero fazer. Eu abro mão de não fazer. É igual o apóstolo Paulo para todas as coisas me são lícitas. É isso. Correto, todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque agora eu estou no controle. Então é diferente. Então a única diferença nossa por pessoas cristãs salvas e não salvas é o seguinte, que as pessoas estão escravas, não conseguem determinadas coisas, largar, não conseguem abandonar, né? Não conseguem viver livre, ou tem prazer em fazer, tem alegria em quando peca, e nós não temos prazer, nós não sentimos felizes, nós não soltamos foguetes quando nós pecamos e erramos. E outra coisa, então eu estou dizendo várias coisas aqui para você, ó, preste atenção. Se converter não é se converter em doutrina. Se converter não é se converter em umas normas, não é ter uma adesão a um conjunto de normas, doutrinas ou denominação. Porque se fosse por denominação, qual a denominação que é certa? Qual a denominação que eu tenho que seguir? Então não é. Qual pastor que eu tenho que seguir? Então também não é. Então a convenção é algo que te leva a entender que alguém que veio a este mundo levou sobre si os nossos pecados, mas não apagou os nossos pecados. Ele pagou os nossos pecados. O que eu tenho falado sempre para você. O que é pagar? Pagar é o seguinte, é eu transferir a sua dívida. Por exemplo, eu pego aqui, eu tenho uma dívida com você. A Carminha chega aqui e fala assim, Dora, a partir de hoje eu estou aqui te pagando a dívida do Márcio, do pastor Márcio. Então eu estou te pagando a dívida dele. Eu te devo mais? Não te devo, mas eu estou devendo quem? A carne. O que Jesus fez? Transferiu a nossa dívida para ele. Só que ele diz para mim, não precisa pagar. Entendeu o negócio? Então agora eu entendo que eu tenho uma dívida com alguém, mas esse alguém fala comigo, não, você é livre agora. Você não precisa pagar mais ninguém, e ninguém vai ficar te cobrando mais. É isso. Ninguém vai te cobrar mais. E aí nós entramos numa situação teológica de que algumas pessoas começam a cobrar o outro, né? Ah, irmão, você está fazendo isso, está errado. Ah, irmão, você é crente, não é? Por que você está fazendo isso? Ah, por que você está... A dívida dele foi paga. Por quem? Por alguém que poderia cobrar e não cobra. Alguém que não tem a dívida dele está cobrando agora. Então nós tínhamos uma dívida com o pecado. Nós tínhamos uma dívida com Satanás, com o diabo. Jesus pagou. Então nós não temos mais nada, dívida nenhuma com ele e com mais ninguém. E aí ele disse, olha, conhecereis a verdade te liberta. Então a partir desse momento você não tem mais dívida com aquela outra pessoa que era aquela pessoa que tinha poder de te cobrar, de ficar toda hora te aperreando, toda hora mandar uma cobrança, toda hora mandar alguém te bater na tua porta, olha, você está devendo, você tem que pagar. Ó, se você não pagar, vai ter problema comigo. Agora esse que pagou a dívida falou assim, agora sossega, descansa, dorme em paz. Durma em paz. Você não precisa mais nem me pagar. Primeiro porque você não tem condições de me pagar. Nada que você fizer vai pagar. Se você não conseguir pagar aquele outro, você acha que vai me pagar agora? Então você não tem como pagar. Mas eu não te cobro mais. Só uma pergunta. Pois não? Entra aquele versículo que fala que o acusador não pode acusar.
Não pode. Não pode. E aí entra, irmão Alexandre, entra algumas pessoas, às vezes, cobrando do outro. Ah, irmão, você está errado, você está assim, está assado, por causa de doutrina. Por causa da doutrina. Aí faz as pessoas ficarem chateadas e sair daquela igreja que ele gosta, porque não pode isso, não pode aquilo. Porque colocaram uma norma ali, colocaram uma doutrina ali. A doutrina se torna mais importante do que Jesus. Porque se você não andar certinho, você é disciplinado e excluído da igreja. Então a doutrina passou a falar o seguinte: aqui na nossa igreja, Jesus pagou a sua dívida, mas agora ele transferiu a sua dívida para nós. E eles pegam mais ou menos assim: agora é nós que vamos cobrar de você. E eles é mais rígido do que o próprio Jesus. Pega aquela mulher que adulterou, levaram até Jesus e falou: olha, na lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Mas Jesus, se escrevendo lá, qual cobrança que Jesus fez para ela? O que Jesus pediu para ela?